Eu só fui descobrir quem eu realmente era depois dos 47 anos. E olha que eu achava que já tinha vivido de tudo nessa vida. Mal sabia eu que a maior mentira estava dentro da minha própria casa, dentro da minha própria família, e o que mais doeu é que quem me enganava era justamente quem dizia me amar. Quando eu era menina, eu não fazia ideia do que era verdade ou mentira. Para mim, tudo era do jeito que tinha que ser. Acordava cedo, ajudava minha avó a varrer o terreiro, ia para a escola de sandália de dedo e voltava com fome de tudo. A gente era pobre, mas tinha um feijão temperado no fogão a lenha que fazia a alma da gente se aquecer. Era uma vida simples, daquelas que você olha de fora e pensa, que família bonita, unida. E realmente, de fora tudo parecia perfeito. Meu avô era respeitado na rua, minha avó era uma mulher de igreja, dura, mas boa. E a Teresa, minha irmã mais velha, era sempre muito quieta, mas cuidava de mim como ninguém. Me dava banho, penteava meus cabelos, fazia trança como só ela sabia. Só que tinha uma coisa que eu nunca entendia. Ela me tratava diferente. Não era como uma irmã trata. Era como uma mãe. Um cuidado exagerado. Uma preocupação que nem minha avó demonstrava. Ela fazia de tudo para que eu não sentisse falta de nada. Quando eu chorava, não era a minha avó que vinha primeiro. Era ela. Quando eu tinha febre, era a Teresa que passava as noites ao meu lado com um pano molhado na testa. Eu achava bonito, achava doce, mas dentro de mim havia um desconforto, um sentimento escondido que eu não sabia nomear. E se você já passou por algo parecido, uma sensação de que tem algo errado, mas ninguém nunca fala sobre isso, então você sabe o quanto isso machuca. É como viver num filme onde você é a única que não tem acesso ao roteiro. Eu cresci acreditando que minha mãe tinha morrido no parto. Foi o que sempre me contaram. Uma história fria, rápida, sem emoção. Ela era muito nova, não resistiu, mas Deus quis assim. Foi essa frase que me deram quando eu perguntei. Só isso? E como eu ia questionar, né? Eu era só uma menina. A única figura feminina mais próxima que eu tinha era a minha avó, que era dura como um tronco de árvore, e a Teresa, que mesmo sendo chamada de irmã, tinha um jeitinho que me lembrava outra coisa. Algo maternal, mas reprimido. Anos se passaram. Eu cresci, casei, tive filhos, e esse segredo ficou lá, adormecido dentro de mim, como uma caixa fechada que você evita abrir. Mas, minha filha, o tempo é mestre, e tudo que fica enterrado, uma hora a terra se mexe, a chuva molha, o vento sopra, e aquilo vem à tona. Foi num domingo. Lembro como se fosse ontem, eu tinha 47 anos. A Teresa já estava doente, com um câncer que havia se espalhado rápido. Ela me chamou no quarto, me pediu para sentar ao lado dela, e com os olhos marejados, a voz fraca, ela disse: "Me perdoa, Maria. Me perdoa por nunca ter te dito a verdade. Eu sou sua mãe. Sabe aquele momento em que o mundo parece que gira devagar? Foi assim. Eu achei que tinha ouvido errado, que ela estava delirando. Mas não", ela repetiu. Me contou tudo, que aos 14 anos ela foi estuprada, que meus avós, com medo da vergonha, a mandaram para uma prima distante por um tempo. E quando ela voltou, eu já era um bebê. Me criaram como filha deles. Me registraram como filha. E ela, como irmã. Mas a dor? Essa nunca saiu dos olhos dela. E sabe o que mais me cortou? Ela me pediu desculpa. Mesmo tendo sido vítima de tudo aquilo, mesmo tendo sido calada pela própria família, foi ela quem se desculpou comigo. Como se amar fosse pecado. Como se cuidar de mim em silêncio tivesse sido um erro. A gente passou anos vivendo lado a lado, mãe e filha, sem nunca poder se chamar assim. Ela sofreu calada. Eu cresci sem saber quem eu era. E tudo porque nossa sociedade insiste em esconder, em silenciar, em fingir que segredos podem proteger alguém. Por isso hoje eu venho aqui, com meus cabelos brancos, com o peito cheio de cicatrizes, mas também de amor, te contar essa história. Porque talvez aí do outro lado da tela tem alguém que cresceu com as mesmas dúvidas, com os mesmos silêncios, com a mesma sensação de que faltava uma peça no quebra-cabeça. Se essa história está tocando o seu coração, se você também sente que tem algo não dito na sua história,
ou se simplesmente quer apoiar quem tem coragem de contar o que foi escondido por tanto tempo. Se inscreva aqui no canal Confidencial da Vovó. Eu tô aqui para contar as verdades que ninguém quer contar. As histórias que não cabem nos livros, mas que moram na alma da gente. Ativa o sininho para não perder nenhum relato, porque toda semana tem uma história que vai fazer você se lembrar de alguém, ou até de você mesma. E se você já viveu algo parecido, comenta aqui embaixo. Eu vou ler, vou responder, e quem sabe sua história também não aparece por aqui, contada com o mesmo carinho e respeito. Porque, minha filha, segredos têm peso, mas quando a gente compartilha, eles deixam de nos afundar. Eles nos libertam. Tá, então senta aqui do meu lado, porque o que eu vou te contar agora, ninguém nunca teve coragem de dizer em voz alta. Depois que a Teresa me revelou que era minha mãe, o mundo girou de um jeito que nem eu, com meus anos de vida, conseguia acompanhar. Mas para você entender como tudo isso aconteceu, eu preciso te levar de volta no tempo, lá para os anos 60, quando a juventude da Teresa foi roubada, junto com a inocência dela. Ela tinha só 14 anos quando aconteceu. E naquela época, menina não era tratada como criança, não. Bastava menstruar e pronto, já virava mocinha, como diziam. Já podia lavar, passar, cozinhar e até casar, se aparecesse um sujeito direito. A Teresa era bonita, tinha os olhos verdes do meu avô e a pele clara da minha avó. Mas também era tímida, calada, parecia sempre carregar um peso no olhar. Nunca vi ela brincar como as outras meninas. Ela vivia com medo, como se estivesse sempre olhando por cima do ombro. Um dia, do nada, ela sumiu. Meus avós disseram que ela tinha ido ajudar uma prima distante, que estava doente no interior. Eu, pequena, acreditei. Perguntei por que ela não levou nem as bonecas dela. E minha avó, com aquele jeito duro de sempre, respondeu: mulher que vai para a casa dos outros não leva brinquedo. 2 meses depois, a Teresa voltou, magra, pálida, diferente, e trazendo um bebê enrolado num paninho. O bebê era eu. Eles disseram que era a filha deles. Eu cresci ouvindo que a Teresa era minha irmã mais velha, que tinha sido difícil para ela aceitar uma criança nova em casa. Mas olhando agora eu percebo. Ela me olhava como mãe desde o primeiro instante, com medo, com culpa, com amor. Ela nunca me contou nada, nenhum sinal, mas sempre me tratou com um carinho que minha avó nunca deu. Enquanto a avó me ensinava a varrer com a vassoura dura, a Teresa costurava roupinha de boneca para mim com retalho. Quando a avó ralhava porque eu derrubei o copo, era a Teresa que vinha secar minhas lágrimas escondido no quarto. Teve um dia, eu devia ter uns 8 anos. Fiquei doente, febre alta, garganta pegando fogo. A avó ficou brava. Disse que criança fraca só dava trabalho. Mas a Teresa, ela se desesperou. Me carregou no colo até a farmácia do seu Dário, chorando, com a roupa toda molhada de chuva. Comprou um xarope e dormiu sentada comigo no colo. Ela não desgrudou de mim por 2 dias. Ninguém nunca cuidou de mim daquele jeito, nem antes nem depois. Mas ainda assim, eu a chamava de irmã, e ela aceitava, engolia, por medo, por imposição, porque naquela casa ninguém desobedecia aos velhos. Quando eu completei 13, comecei a perceber mais coisas. Pessoas da rua cochichavam quando passávamos. Teve uma vizinha, Dona Graça, que certa vez soltou: sangue não engana, você puxou o gênio da Teresa todinho. Minha avó gelou na hora. Mudou de assunto rápido, mas eu guardei aquilo. Aos 16, comecei a trabalhar como ajudante de costura. E foi lá que, num dia qualquer, a filha da dona da confecção disse brincando: você sabia que tem boato de que sua mãe é sua irmã? Meu coração parou. Eu ri, mas meu riso foi vazio. Uma parte de mim sabia que aquilo não era piada. Voltei para casa e perguntei para minha avó. Ela me deu um tapa na boca. Disse que nunca mais repetisse aquela besteira, que era falta de respeito com a família, que a Teresa era minha irmã e ponto. A partir dali, eu parei de perguntar, mas nunca deixei de sentir. Os anos passaram e a relação com a Teresa só ficou mais forte. Eu não conseguia explicar o laço. Era diferente. Ela torcia por mim de um jeito que mais parecia coração de mãe. Quando casei, ela chorou mais que minha avó. Quando tive meu primeiro filho,
Ela me olhava como se estivesse vendo o neto dela. E eu achava bonito, mas estranho. Até que veio aquele domingo. Ela já estava com câncer nos ossos, fraca, sem forças. Me chamou no quarto, me pegou pela mão e disse: Maria, eu te amo, mas eu preciso te contar a verdade. E contou tudo. Que o homem que fez aquilo com ela era um conhecido da família, que meus avós sabiam e abafaram o caso, que ela chorou por anos escondida no quarto, sem poder me abraçar e dizer: filha, que toda vez que me ouviu chamá-la de irmã, o coração dela se partia, e que agora, prestes a partir, ela só queria que eu soubesse da verdade e me perdoasse. Ali, naquele quarto abafado, com cheiro de álcool e pomada, eu desabei. Não consegui dizer uma palavra. Só chorei. Abracei ela por horas, como quem tenta recuperar o tempo que nunca teve. E eu quero te dizer uma coisa agora. Você que está assistindo esse vídeo, ouvindo minha história até aqui, se inscreve aqui no canal Confidencial da Vovó. Eu tô te contando isso porque eu sei que tem muita gente que vive com perguntas sem resposta, com dores abafadas, com segredos empurrados para debaixo do tapete. E aqui, nesse canal, a gente não esconde, a gente desabafa, a gente se cura. Ativa o sininho, comenta aqui se algo parecido já aconteceu contigo ou com alguém da tua família. E se você quiser, pode mandar sua história também. Porque às vezes, só de ouvir que outra pessoa viveu algo parecido, a gente se sente menos sozinho. Depois daquele domingo, depois daquela confissão da Teresa, ou melhor, da minha mãe, eu passei dias sem conseguir falar. Sabe quando parece que sua alma ficou trancada dentro de um armário escuro e a chave foi jogada fora? Eu acordava de madrugada e chorava quieta, escondida até dos meus próprios filhos. Porque como é que a gente explica um negócio desse? Como é que você aceita que viveu quase 50 anos acreditando numa mentira? Por fora, eu seguia a vida como se nada tivesse mudado. Mas por dentro, era como se eu tivesse que aprender a nascer de novo. Cada memória da infância agora ganhava outra cor, outro sabor. Os gritos da minha avó, que eu achava que era só dureza de vó, eu comecei a ver como uma forma de silenciar a filha dela, a minha mãe. O silêncio do meu avô, que eu antes achava que era só cansaço de velho, hoje eu entendo que era culpa. E aquele jeito da Teresa, calada, triste, com o olhar de quem sempre esperava um abraço que nunca vinha, eu compreendi. Foi um luto estranho, porque ninguém tinha morrido, mas minha história de vida inteira morreu ali, e nasceu outra. Só que para essa nova história existir, eu precisava fazer as pazes com a antiga. E isso, minha filha, não é fácil. Eu pensei em confrontar minha família, pensei até em procurar o homem que fez aquilo com a Teresa, mas ele já tinha morrido fazia anos. E meus avós, bom, os dois já tinham partido também. Restavam as lembranças e o peso. Um peso que eles deixaram nas nossas costas para a gente carregar como se fosse nossa obrigação perdoar e aceitar calada. Tive raiva. Raiva por tudo que me foi negado. Por cada vez que eu fui abraçar minha irmã e ela teve que fingir que era só isso, uma irmã. Por cada vez que ela me parabenizou no Dia das Mães e não pôde dizer que aquele amor de mãe que eu tanto procurava estava ali, bem na frente dos meus olhos. Mas também tive pena, porque a Teresa teve tudo tirado dela. Foi calada, obrigada a esconder uma gestação, proibida de dizer: essa é minha filha. Criou a própria filha na sombra. E mesmo assim, me amou com uma intensidade que hoje eu entendo como amor puro. Ela nunca se casou, nunca teve outros filhos, viveu só por mim e nunca pediu nada em troca, nem reconhecimento, nem homenagem. Só queria estar perto. E foi aí que eu decidi fazer diferente. Eu reuni meus filhos, sentei com eles na mesa da cozinha, aquela mesma onde a Teresa já tinha me servido sopa tantas vezes, e contei tudo. Doeu? Doeu! Eles choraram, me abraçaram. Um deles até ficou bravo, me perguntando por que eu nunca percebi nada. E eu disse: filho, às vezes a gente não vê porque a gente não quer ver, porque a verdade assusta. E a gente aprende desde pequeno a obedecer mais do que a questionar. Depois disso, algo bonito aconteceu. Meus filhos passaram a tratar a Teresa com outro olhar. Quando ela já estava bem doente, foram eles que a carregavam nos braços, que davam os remédios,
que faziam questão de sentar ao lado dela só para contar como foi o dia. E ela, mesmo fraca, sorria como criança que ganhou brinquedo novo. Aquele último mês de vida dela foi o mais bonito. Foi quando ela pôde ser o que sempre quis, minha mãe, e eu pude ser o que sempre fui sem saber, filha. Lembro do dia que ela me chamou pela última vez de minha filha. A voz fraca, mas o olhar vivo, cheio de luz. Ela disse: "Você é minha maior vitória, Maria. Mesmo que ninguém tenha deixado eu te chamar de filha, você sempre foi meu amor maior." Ela partiu numa manhã fria de maio, no mesmo dia em que me contou anos antes que eu era filha dela, como se fechasse o ciclo. Depois que ela se foi, eu decidi que não ia deixar essa história morrer com ela, que eu ia contar, que outras pessoas que passaram por coisas parecidas ou ainda estão presas no silêncio das suas famílias merecem ouvir essa verdade, porque quando a gente fala, a dor diminui, o segredo vira ponte e o amor finalmente pode respirar. Então, se você chegou até aqui comigo, se sentiu essa história no seu peito, se algo aí dentro se remexeu, se inscreve aqui no canal Confidencial da Vovó. Aqui, cada relato é um passo para a cura. Cada história é um abraço em quem precisa ouvir que não está sozinho. Ativa o sininho para não perder as próximas histórias. Comenta aqui embaixo se você também viveu algo que nunca teve coragem de contar. Talvez o mundo precise ouvir sua voz. E se quiser mandar sua história, meu neto me ajuda a ler tudinho. A gente não julga, a gente acolhe, porque no fundo, todas nós somos um pouco como a Teresa, cheias de verdades guardadas, esperando o momento certo para florescer. Depois que a Teresa partiu, a casa ficou diferente. O silêncio ganhou um outro som, um som de ausência. Mas não aquela ausência vazia, era um silêncio cheio de lembranças, cheio de verdades que agora podiam andar livres pelos cômodos. E eu não era mais a mesma, porque quando a gente descobre que a pessoa que a vida inteira chamamos de irmã era na verdade nossa mãe, não é só o nome da relação que muda, a gente muda junto, a alma muda, a forma como você se enxerga no espelho muda. Eu me olhava e tentava entender quem sou eu agora. Eu passei dias mexendo em fotos antigas. Sabe aquelas fotos amareladas de cantinho dobrado, com a gente posando meio torta e as roupas combinando sem querer? Pois é, eu comecei a reparar nos detalhes, nos olhares, nos gestos, na forma como a Teresa me segurava no colo nas fotos. Aquele abraço não era de irmã, era de mãe. Era como se cada retrato dissesse: "Tá vendo? Eu sempre fui tua mãe, você que não sabia." E aí eu comecei a lembrar das coisas pequenas, de como ela esperava eu dormir para ajeitar minha coberta, de como ela ficava calada quando a avó brigava comigo, mas depois deixava uma fatia a mais de pão com doce no meu prato, de como ela me protegia nas entrelinhas porque falar demais podia custar caro. Era como montar um quebra-cabeça antigo, só que agora com a peça principal nas mãos. Essa descoberta me fez repensar tudo, até a forma como eu eduquei meus próprios filhos. Quantas vezes eu repeti o silêncio que me criaram? Quantas vezes, mesmo sem perceber, eu fiz como meus avós? Escondi sentimentos, engoli palavras, disfarcei verdades. Eu entendi com a morte da Teresa que a dor que não é falada se transforma em herança, e que herança não é só casa, dinheiro, móvel ou joia. Herança é o que a gente deixa no coração dos outros, é o que a gente transmite em silêncio. E eu não queria que meus filhos herdassem mentiras, medos ou vergonha. Foi aí que eu comecei a contar mais histórias. Não só a minha, mas de outras mulheres como eu. Mulheres que foram silenciadas, apagadas da própria maternidade, que tiveram seus filhos roubados pela moral da época ou pela mão pesada da família. Comecei a escrever um caderno de memórias, com letra torta, mas cheia de alma, contando tudo, do cheiro da sopa que a Teresa fazia quando eu estava doente, até o dia em que ela me chamou de filha pela primeira vez. E decidi que aquilo precisava ser ouvido, que não podia mais ficar guardado só comigo. E foi assim que nasceu esse canal, o Confidencial da Vovó. Um cantinho onde as verdades esquecidas encontram voz, onde a gente não precisa mais fingir que certas histórias não existiram. Aqui, eu falo para você que cresceu sentindo que havia algo errado,
e nunca teve coragem de perguntar. Para você que foi criado por uma tia, por uma avó, por uma irmã, mas lá no fundo sempre soube que tinha algo mais ali. Para você que também teve que descobrir a verdade tarde demais, ou que ainda vive cercado por silêncios. Então, se você ainda não se inscreveu, aproveita agora e clica aqui para se inscrever no canal Confidencial da Vovó. Aqui, cada história contada é uma ferida que a gente aprende a cuidar. Cada relato é um espelho para que você enxergue a sua própria trajetória com mais amor e menos culpa. E se você conhece alguém que passou por isso, compartilha esse vídeo. Às vezes, uma história tem o poder de abrir uma ferida antiga, sim, mas também tem o poder de curar. Porque se tem uma coisa que eu aprendi com tudo isso, é que a verdade, por mais dolorosa que seja, sempre liberta. E eu me libertei. Eu sou Maria, filha da Teresa. Demorei quase 50 anos para saber disso. Mas agora que sei, eu carrego esse nome com orgulho. E sabe, minha filha, depois que tudo passou, depois que a dor foi acolhida, depois que os dias voltaram a andar sem aquele nó na garganta, eu comecei a entender o que é o tal do perdão de verdade. Porque uma coisa é perdoar o outro quando ele te pede desculpa. Olha nos teus olhos e reconhece o que fez. Outra é perdoar quem nem está mais aqui. Perdoar quem te enganou a vida inteira, achando que estava te protegendo. Perdoar sem ouvir, me perdoa. Perdoar porque a dor que fica pesa mais do que a raiva que você segura. E foi isso que eu decidi fazer. Eu olhei para as lembranças dos meus avós, daqueles dois que me criaram como filha, mas negaram à minha mãe o direito de ser quem ela era. E ao invés de só raiva, eu senti pena. Porque eles também eram filhos de uma geração que mandava esconder tudo, varrer para debaixo do tapete, fingir que o que doía não existia. Não estou justificando o que fizeram. Não mesmo. Mas entendi que eles também foram criados assim, com medo do que os outros iam dizer, com vergonha do que é humano, com pavor de escândalo. A Teresa, mesmo sendo a maior vítima de tudo isso, conseguiu me amar, mesmo com a alma ferida, mesmo silenciada. Ela me amou em silêncio. Me amou com os olhos, com o cuidado, com as noites em claro. E se ela conseguiu amar, quem sou eu para carregar ódio? Então eu perdoei. Não com palavras bonitas, mas com atitudes, contando essa história. Dando voz para outras como eu, para outras como ela. Porque, minha filha, deixa eu te contar uma coisa que só o tempo ensina. A gente não cura a dor escondendo. A gente cura a dor contando. A gente se cura é no compartilhar, no abrir o peito, na lágrima que cai e encontra eco no coração do outro. Depois que publiquei meu primeiro vídeo aqui no canal, recebi mensagens de gente do Brasil todo. Mulheres que também foram criadas por avós, gente que descobriu aos 30 que era filho da irmã, outros que nem sabem até hoje quem são seus pais e vivem com essa dúvida como se fosse um peso no peito. E foi aí que eu entendi. Minha história não é só minha, ela é de todos que carregam silêncios, de quem nunca pôde gritar, de quem ainda tem medo de perguntar. Por isso, se essa história te tocou, se inscreve aqui no canal Confidencial da Vovó, porque esse canal não é só meu, é nosso. É um lugar para quem precisa se ouvir, para quem quer se reencontrar. Ativa o sininho, comenta aqui embaixo se você já viveu algo parecido ou conhece alguém que vive. E se tiver coragem, me manda sua história, mesmo que seja só um pedacinho. Às vezes, a coragem de uma pessoa vira a libertação de outra. E olha, eu posso ter demorado quase 50 anos para saber quem eu era de verdade. Mas hoje, com 70 e poucos, cabelos brancos e rugas que a vida desenhou com paciência, eu posso dizer com toda a certeza do mundo: eu sou Maria, filha da Teresa. E nenhuma mentira, nenhum silêncio, nenhuma vergonha vai apagar isso de mim. Que a sua verdade também encontre o seu tempo. E quando encontrar, que você tenha voz para contar. Então escuta com o coração bem aberto, porque esse vai ser o último pedaço dessa história. Mas talvez seja o primeiro passo para a sua. Eu terminei de escrever aquele caderno de memórias que te falei. Dei o nome de Filha do Silêncio. Não publiquei em livro, não vendi em lugar nenhum. Guardei numa caixinha de madeira, junto com a primeira chupeta dos meus filhos, a fita do meu cabelo de criança e uma foto da Teresa com um sorriso tímido, segurando um bolo de aniversário que ela mesma fez para mim aos 10 anos. Ali dentro
Tá tudo. Cada lágrima que ela não chorou, cada filha que ela não pôde dizer, cada vez que ela teve que fingir ser só minha irmã. Hoje eu olho para tudo isso não com tristeza, mas com um tipo de saudade boa. A saudade da verdade vivida no tempo que restou. A saudade de quem amou mesmo sem poder amar em voz alta. E eu entendi, depois de tanto tempo, que existem histórias que a gente precisa contar. Não porque são bonitas, nem porque são leves, mas porque são reais. E história real salva, liberta, cura. Por isso, minha filha, meu filho, se você cresceu rodeado de silêncio, se teve dúvida do seu lugar no mundo, se sente que carrega uma história que não é sua, ou que falta um pedaço da sua, não tenha medo de buscar a verdade. A dor de descobrir pode ser grande, sim, mas a dor de viver sem saber é muito maior. E se ninguém te disse isso antes, eu te digo agora. Você merece saber quem é. Você merece conhecer sua origem, sua raiz, seu nome completo com todas as verdades que esconderam de você. Você merece chamar de mãe quem te gerou, mesmo que só agora possa fazer isso. Você merece paz. E se minha história te deu coragem, então eu te peço com carinho, se inscreve aqui no canal Confidencial da Vovó. Aqui é lugar de verdade, de acolhimento, de abraço apertado em forma de relato. Deixa o seu like se essa história tocou o seu coração. Comenta aqui se você tem uma história parecida, mesmo que só uma frase. Às vezes escrever já é o começo da cura. E compartilha esse vídeo com quem precisa ouvir, com aquela amiga que foi criada pelos tios, com aquele primo que nunca soube de onde veio, com sua mãe, com sua irmã, ou com aquela pessoa que você sabe que também guarda um silêncio, porque o que cura o silêncio é a voz. E se ninguém tiver coragem de falar, que sejamos nós a primeira a contar. Eu sou a Dona, filha da Teresa, e hoje, com a alma leve, eu posso dizer, a verdade dói, mas ela liberta. E a sua, meu amor, vai libertar também. É só uma questão de tempo.